Boa noite, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Hoje eu não fiz nenhuma operação, gente. Eu fiquei no mercado até observando até meio-dia, né? E ficou bem estranho. Na verdade, essa semana mesmo tá ruim, né? Então vamos lá. Tem algumas informações, né? Algumas notícias que justifiquem esses movimentos do índice hoje, que foi bem ruim, do dólar também, né? Então vamos lá. Já de começo aqui, 8 horas da manhã, ficou disponível, né? Esse indicador aqui, ó, IGP-10, tá? É um indicador, tá vendo? A importância dele era de 2 estrelas. E esse IGP-10 significa o Índice Geral dos Preços 10. Esse 10, na verdade, é só pela questão do tempo ali que ele é calculado, tá? Então, eles pegam ali do dia 11, né, do mês anterior e vai até o dia 10 do mês de referência. Então, só por isso que tem esse número 10 ali. Mas, na verdade, né, traduzindo, ele mede o quê? Inflação. E a gente já sabe que inflação aqui pra gente é péssimo, né? Então, vamos lá. Como é que veio esse indicador? Anterior, 0,4, certo? Vou colocar de azul. Ó, anterior, 0,4. E aí o atual veio menos 0,7, né? Veio abaixo. Então, se a gente sabe que é um indicador de inflação, né? E a inflação, ela mostra o nosso poder de compra. Se ele vem abaixo, isso é bom pra gente. Então, esse primeiro indicador, ele veio positivo no sentido de se vem abaixo, é bom pra gente. Então, o índice, tá vendo? Ó, já veio dando uma subidinha tranquilo, né? Pode ter essa justificativa já do indicador que veio bom pra gente. Beleza. Quando chega aqui, ó, nesse horário aqui, 10h30, o que aconteceu aqui que deu essa barra gigante aqui, tá vendo? Ó? No dólar subiu, no índice desceu. Então, vamos lá para uma próxima notícia, ó. Então, ó, Ibovespa abriu o pregão de sexta-feira, dia 16, né, que faltou um aqui, em alta, né, seguindo as bolsas internacionais. Então, também tem essa questão. Dow Jones, né, Nasdaq, elas estavam positivas, então ajudou também o índice a dar esse gapzinho e puxar um pouco, além do indicador ali. Então, vamos lá. No entanto, após a divulgação, ó, do índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, ele deu essa queda. Vamos tentar entender primeiro o que é esse indicador que eles estão falando aqui. Esse indicador que eles estão dizendo é o IPP. Ele foi liberado, olha só, às 10h30, né? É lá dos Estados Unidos e tem uma relevância importante ali, ó, 3 estrelas. E aí vamos entender esse indicador de uma forma simples, né? Que fica bem rápido aqui, ó. Vamos pensar da seguinte forma. Lá vou eu com meus desenhos de novo. Vamos pensar assim, gente. Ó, compra de materiais, né? Materiais. E aí eu vou colocar aqui o produtor. Produtor aqui embaixo. Depois do produtor, a gente tem... Aqui também vem um cifrãozinho aqui de dólar, né? A gente tem também as vendas. Eu já vou explicar para vocês o porquê disso tudo. Vendas. Aí aqui mais embaixo a gente tem nós, né? Clientes. Ui, aqui, ó, os clientes. E aqui embaixo a gente tem o USD, que é o dólar, tá bom? USD. O que que uma coisa liga na outra, para a gente entender esse indicador aí? Vamos lá. Quando o produtor, tá vendo? Ó? Quando o produtor, ele precisa comprar, né, os materiais ali para ele poder produzir, suponhamos que ele chega em uma época ali que ele vai pagar muito mais caro nesses produtos. Então, olha lá, o produtor pagou muito mais caro nesses produtos. Quando esse produtor ele vai vender, gente, ele não pode vender barato, porque ele acabou pagando caro, devido à inflação e várias outras questões. O que é que esse produtor faz? Ele vende cada vez mais caro. Tá bom, até aí tudo bem, todo mundo cobrando mais. Quando chega em nós, os clientes, também não vai ser diferente, né? Chega a doer no nosso bolso, a gente também paga mais caro. Vejam que tudo isso está vinculado à inflação. Tá bom, e aí quando chega aqui, nessa questão aqui do indicador, tá, gente? Que é o dólar. O que acontece com o dólar? Se os clientes estão consumindo muito e tendo que gastar cada vez mais, esse dinheiro circula cada vez mais, o que acontece? Isso acaba valorizando o dólar. Valoriza o dólar. Então, olha que coisa engraçada. Aqui a gente está falando sobre o produtor, tá? Tem o produtor, tudo ele vai pagando mais caro. Caro, 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 caro. Quando chega aqui, nesse caso aqui, valoriza o dólar. Então, vamos lá. Meio-dia não, 10h30. Saiu esse indicador, índice geral, né? Índice de preços ao produtor, que é esse daqui. E aí,
O anterior era zero, menos zero, né? Menos 0,1. Eles acreditavam que isso ia vir 0,1 e isso veio muito acima. Isso veio 0,3. Só que daí o que que acontece? Esse indicador aqui, ele mede inflação. Inflação. Então, se no caso a gente vê aqui que a inflação veio alto, então o dólar deveria cair, né? Porque a inflação é uma coisa ruim. Só que daí o que que acontece com o dólar? Olha só a estourada que o dólar deu para cima, gente. Olha isso daqui, meio, olha lá, 10h30, tá vendo que é o horário da notícia, ó, 10h30. Então, vamos lá, naquele contexto, por que que nesse caso aqui, de um indicador que mostra inflação veio alto e por que que isso foi bom para o dólar? Porque nesse caso o dólar se valorizou. E aí, uma coisa interessante. Olha como que é bom entender, né, gente, sobre a questão de indicador. Esse indicador aqui, ele está mostrando essa questão de inflação dos preços, a variação de preços com a perspectiva do vendedor e não de nós, os clientes. Se esse indicador mostrasse a nossa perspectiva, com certeza o dólar ia cair, né? Porque para o consumidor é horrível isso. Só que nesse caso aqui ele está mostrando a expectativa na questão do produtor ali, do vendedor. Então, se ele paga mais caro, ele também vai ter que cobrar mais caro. E automaticamente, conforme esse preço vai subindo, o dólar se valoriza. Então, esse indicador aqui, lembra, o nome dele já diz, né? Que é o índice de preços, esse último P aqui é de produtor. Então, toda vez que vocês verem ele aqui, o IPP, esse P aqui do final é de produtor. Então, se isso daqui vem para cima, tá vendo? Ó, é bom pro dólar e ruim pro índice, certo? Essa é a consideração, beleza. Depois, vamos ver o que aconteceu aqui. Depois que dá toda essa correlação, tá vendo? O dólar estourou ali para cima, 10h30, né? 10h30 também desceu. O índice começa a voltar aos pouquinhos, tá vendo? Ele consegue, né, se reerguendo de novo depois dessa pancada aqui para baixo. E aí a gente tem uma explicação também, né, pelo que eu acompanhei aqui, essa voltinha do índice, essa correção ali que ele começa a se reerguer de novo. Aqui na notícia diz o seguinte, ó. Depois, né, ó, depois que recuperou, ele caiu, né? Mas depois se recuperou com a alta, né? Ali na média de 128 mil pontos ele conseguiu voltar. Amparado, isso aqui é interessante, ó. Amparado principalmente por ações, ó, ações ligadas a commodities. Então tem muito a ver com o petróleo, né, e o minério ali de ferro, só que o de Singapura, porque o outro está fechado lá. E aí, beleza. Então, depois dessa queda, o índice ele consegue voltar devido à valorização dessas commodities. Vamos entender isso também para ficar uma coisa mais clara? Vou colocar de branco agora. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, que daí a gente já deixa tudo explicadinho, né? E é bom, porque daí a gente vai acompanhando essas notícias frequentemente, daí aparece direto, né? Então, olha lá, commodities. Commodities, que é em inglês, né? Commodities. As commodities, gente, olha só, são produtos que funcionam como... Se tiver alguma coisa errada, gente, desconsidera aí, né? Mas eu já estou escrevendo aqui rapidinho. Olha lá, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Beleza, deu para entender? Ficou meio confuso? Então vamos lá de novo. Agora vamos para a parte do que é matéria-prima. Matéria-prima, bem aqui embaixo. Ó, é o elemento utilizado na base da produção de outros itens. Olha só, as commodities que foi dita aqui, né, as commodities, ó, que apareceram aqui, que ajudou a puxar o índice para cima, já mostra que são produtos, né? Então, são produtos que funcionam como matéria-prima. Para a gente entender, essa matéria-prima é o elemento utilizado na base para produzir outras coisas. Então, por exemplo, quer construir uma casa. O que que você precisa para construir essa casa? Qual é a matéria-prima que você precisa? Ah, eu preciso de areia, cimento, bloco, pedra e mais um monte de coisa lá, né, gente? Que eu nem sei mais. Tudo isso que eu falei aí, areia, tudo, é a matéria-prima para poder construir a casa. Então, as commodities, a gente consegue ter setores que produzem matéria-prima. Essas empresas, essas ações dessas empresas, tudo,
elas vão produzir coisas que servem para fazer outras coisas. Vamos chegar lá por outra, né? Por uma outra visão agora. A gente tem alguns setores, né, dentro dessa questão de commodities. Eu vou falar três, que é o que tem aqui na minha tabela, e vou explicar para vocês também de uma forma bem objetiva. Eu vou falar do setor, olha só, esse daqui. A gente tem o setor de energia, o setor agrícola e o setor de metais. Esses três aqui, eles fazem parte ali do grupo das commodities. Lembra, né, que são empresas que produzem ali coisas que dá, né, no caso, para fazer a matéria-prima, produzem a matéria-prima. Como que a gente entende? Na parte aqui agrícola, a gente tem o trigo, milho, soja. Então, todas as ações ali na B3 que produzem isso, já tem um impacto bem legal ali dentro do Ibov. Bacana. Qual é a outra que tem um impacto muito forte dentro do Ibov? A gente tem aqui, ó, o setor de energia. Dentro desse setor, quem que a gente tem aqui, gente? Petróleos, tá vendo aqui, ó? Petróleos, gás natural e gasolina. Gás natural e gasolina, eles aparecem aqui porque tem a ver, né? Eles precisam do petróleo para serem produzidos. Então, olha que interessante essa questão da matéria-prima. E aí, nessa questão do petróleo, a gente tem o WTI, né? Que é um tipo de petróleo que é produzido mais lá no Texas, nos Estados Unidos. E a gente tem esse outro que é mais conhecido, que é o Brent, né? Petróleo Brent. Esse daqui também é um outro tipo de petróleo, ele é um pouco diferente do WTI, mas é tudo petróleo, gente. Então, essas empresas que têm, né, fazem esse serviço ali vinculado ao petróleo, no dia de hoje, você vê, elas ficaram provavelmente em alta, porque olha como tá tudo positivo. E aí, se a gente entende, a gente já vincula, tá? Petróleo tem a ver com né, com a empresa Petro, entendi. Então, se isso aqui tá subindo, significa o quê? Que a Petro vai subir. Verdade? Verdade. Então, quando a gente olha aqui, ó, olha as Petros em alta, tá vendo? Ou seja, o setor aqui de energia, né, que entra como uma commodity, ele está em alta. A gente sabe que a Petro, né, tá aqui, ó, tá vinculada aos petróleos, então, beleza, subiu. Isso é ótimo. Outro setor importante aqui que a gente precisa comentar, temos o setor de mineração, que são os metais, eles estão aqui embaixo. A gente tem aqui o minério de ferro. Esse minério de ferro aqui é o de Dalian, né? Só que esse 2,39, ele não é válido para hoje porque está fechado lá a mineradora. Então, eles acabaram se baseando em outro minério que é o de Singapura, mas eu não tenho ele aqui na tabela ainda. Enfim, que estava aberto. Mas, de qualquer forma, o de Singapura também estava em alta hoje. Então, o minério de ferro de lá estava alto. E aí, quando a gente fala em minério de ferro, a gente vincula em qual empresa? A gente vincula com a Vale, né? E aí, beleza, vamos pensar pela seguinte forma. A Vale, gente, ela tem vários setores dentro dela. Ela não vai produzir também só essa questão do ferro ali, né? Do minério de ferro. A Vale também tem a produção ali de cobre, prata, tá vendo aqui, ó, ouro. Tudo isso também tem um setor que a Vale também produz, né? E aí, se a gente vê tudo isso aqui, né, pra cima, ó, tudo verde, a gente sabe que minério de ferro é vinculado à Vale. Então, a gente sabe que esse setor de energia está vinculado à Petro, o setor aqui, né, de metais, mineração, está vinculado à Vale. Se os dois estão para cima, vamos chegando lá no nosso conceito. Se isso está para cima e isso está para cima, significa que Vale vai estar para cima e as Petros vão estar para cima. Beleza? Ok. Se a gente sabe que dentro do Ibov, né, a nossa cesta ali, ó, de ações, o Ibovespa, dentro do Ibovespa, quem tem maior força para movimentar ela de lado são as Petros, a Vale, são uma das maiores. Então, se tudo isso aqui tá verde, o que eu vou fazer? Eu vou procurar venda no índice? De jeito nenhum. Vou procurar por compras. Por compras. Ah, mas a venda não vai dar certo? Claro que dá, né? Dependendo ali do operacional de cada pessoa, dá. Mas se você quiser ir junto, né? Seguindo a tendência ali, o fluxo do que está acontecendo na macroeconomia geral, então é mais, né? Seria mais interessante esperar por oportunidades de compra no dia de hoje. Então, olha que legal. É que hoje tá bem ruim, né, gente? Hoje é um dia bem, mas normalmente esperaria compras, né? Então, depois, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Fiz algumas anotações, né? Então, essa é a questão das commodities que falou. E aí, depois o mercado, ele, tá vendo? Ele consegue se recuperar, né? Então, olha só, tudo isso aqui, essa queda. Isso, ó, olha só como que o mercado, gente, a gente tem que estudar ele. A subida está vinculada à primeira notícia e às bolsas americanas que subiram. Essa pancada para baixo está vinculada à notícia do dólar, né, que tem uma correlação inversa ali com a gente.
Essa pequena subidinha, essa correção, esse respiro do índice está vinculado às commodities que estavam em alta bombando, né? Inclusive essa aqui também estava toda verde hoje, o setor agrícola, tudo verde. E ok, né? E deu também aqui no dólar, tá vendo? Deu a correçãozinha ali no dólar e tal. Depois, vocês reparem que tem essa barra muito grande no dólar para baixo, e ao mesmo tempo a gente tem uma barra muito grande aqui, ó, no índice, né? É uma barra elefante, né? Comparado às outras. E aí, o que que justifica esse movimento desproporcional? Quando a gente olha lá na notícia, deixei marcado aqui para vocês também, ó, meio-dia, tá? Que foi o horário que deu essa barrona aqui, ó, de venda e essa daqui de compra. Vejam que a correlação ela é inversa e certinho, né? Meio-dia, o que que aconteceu meio-dia, gente? Saiu uma notícia, né, um relatório ali no caso, meio-dia, ó, o USD foi pro dólar, 2 estrelas o impacto. Saiu esse daqui, que é o Índice Michigan de Percepção ao Consumidor, né? Vamos lá. Essa Michigan é uma universidade, né? E o que que esse indicador ele mostra, gente? Ele mede a confiança dos consumidores na atividade econômica. Então, ele ajuda a prever, né, os gastos dos consumidores. E aí, o que que essa universidade faz, lá de Michigan? Ela pega ali, em média, ali, 500 consumidores, tem os critérios deles para escolher, né? Pega ali, em média, 500 consumidores e faz a pesquisa com eles, faz a avaliação. E aí sai esse relatório. E aí, dessa vez, o que que aconteceu? O anterior era 79. O que que eles esperavam? Que ia subir isso para 80. Né? Então, como está falando de percepção do consumidor, se o consumidor fala que está legal, o indicador sobe. Se o consumidor fala que não está tão bacana, o indicador desce. Basicamente é isso. E aí, o que que eles esperavam? Que ia ter uma melhora, né? Que ia subir para 80. O que que aconteceu? Veio 79,6. Então, olha só, gente. 79,6 é maior, né, que o anterior. Só que a projeção aqui do meio, o que eles queriam de fato é que superasse isso daqui. E aí, nesse caso, não superou. Tá vendo que veio vermelho? Ou seja, veio abaixo. Isso daí foi o quê? Essa pesquisa aí não foi muito boa. O consumidor falou alguma coisa lá que deu ruim. O que que aconteceu? O dólar estourou para baixo. Olha aqui, ó. O dólar deu essa pancada. Então, vocês reparem que é tudo muito dentro do horário, é tudo muito rápido assim. É melhor ficar de fora, né, gente, nesses casos aqui. E aí, ó, deu essa pancada para cima, a correlação é inversa, lá, o índice estourou ali para cima. Tá vendo? Então, essas foram as notícias assim que eu identifiquei, né, que eu fui pesquisando, que mais impactou. Hoje de manhã, gente, juros estavam, né, um pouco verde, um pouco vermelho, tava ruim, 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 ruim. Os setores aqui, né, que estão dentro do Ibov, tinha metade verde, metade vermelho, já mostrava uma indecisão. Mas aí também tem a ver, né, o carnaval, voltamos agora, aí lá na China, né, a questão do tá fechado lá, né? Ai, tá muito ruim, né? Porque eles vão. Na verdade, acabou hoje, né? O feriado. Acabou hoje. Então, tudo meio que fica parado lá também, porque também depende da China para várias coisas. Então, fica um cenário bem ruim. Mas aí, nesse contexto, não fiz nada. Olha lá, relatório. Bem de boa. Fiquei até meio-dia mesmo, que eu tinha que sair. Fiquei até meio-dia, olhei, não tinha nada para fazer, mas valeu a pena pelo estudo, né? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque é importante. Então, vocês reparem que cada coisa impacta muito o mercado. E aí eu tô fazendo assim, gente. Por exemplo, ó, eu abro o calendário econômico e aí vamos supor, eu coloco aqui. Ah, é que amanhã não tem, né? Vamos colocar essa semana. Que dia que vai ser? Que eu já nem sei. Vai ser dia 19. Por exemplo, eu já estudo antes, né? Então eu pego aqui, ó, dia. Cadê? Ah, peraí. Próxima semana, né? Isso. Aqui, ó, dia 19, tá vendo? Então, segunda-feira, tô até confusa. Ó, dia 19, tá certinho, ó, dia 19. O que que eu faço, gente? Eu não deixo pra estudar em cima da hora. Eu pego um dia antes. Eu já vou treinando a minha mente ali, aprendendo, na verdade, né, que eu também não sei. Vou marcando no caderninho, vou deixando do meu lado pra eu poder entender o que que isso impacta. O mercado, gente, ele não vai mover as coisas assim do nada, né? Esses candlesticks, ele representam o preço, né, a movimentação ali do preço, mas tem uma explicação para ele ter essa subida, essa descida. E na macroeconomia, a gente começa a entender isso. Então, como que funciona? Macroeconomia é contexto, né? E o mercado, ele se movimenta através de motivos, né? Então, a gente precisa começar a entender. Então, por exemplo, nossa, agora vocês, já, né, no caso, quem ainda não sabia, agora vocês já sabem. Então, por que que deu essa barra doida aqui no índice do nada? Tinha uma explicação para isso, tinha um motivo, né? E essa daqui que voltou também, essa barra elefante bonita, o que será que aconteceu? Tinha um motivo, né? Então, vamos lá. Eu pego assim, né, um dia anterior e começo a ir atrás de informação, gente. Informação. Não me dou por vencida enquanto eu não entendo. E aí tá aqui, ó, dia 19, né, ó.
Isso aqui é segunda-feira. Então, o que que a gente já tem aí para segunda, ó? É aniversário de Washington, aqui, ó, feriado, né? Já tá escrito aqui. Temos o Boletim Focus e temos o IBC-BR. O que é legal, como eu já venho pesquisando no decorrer da semana, esses dois indicadores eu já sei para que funciona, né? Então eu já conheço. Mas vamos supor que tivesse alguma coisa aqui que eu falo, olha, eu não sei o que é aqui que eu ia fazer? Põe no caderninho, comece no YouTube, na Google, comece a pesquisar tudo para tentar entender como que isso impacta. Tem alguns, gente, que eles já mostram, né? Por exemplo, se isso vier para cima, é bom pro BRL no caso, né? Tem outros que não, aí tem que investigar de uma outra forma, mas isso tem me ajudado a compreender o que acontece no mercado. Mas acima de tudo, eu tô sempre de olho nos juros, tá? Agora os juros acabou virando a minha paixão, é para onde eu tô sempre olhando. Então é isso, gente. Já mostrei aqui, né, que não fiz nada. Então é isso, bom final de semana a todos e a gente se vê.